Que a graça e a paz de Cristo continue reinando neste lugar. Uma das coisas que nós precisamos continuar pensando e refletindo é sobre o que Deus tem ministrado ao meu e ao seu coração. Nós rompemos mais um ano, estamos aqui no primeiro domingo do ano de 2020, e as coisas estão avançando, ou seja, nós estamos caminhando, nós estamos indo numa direção que Deus tem determinado e planejado para cada um de nós. A pergunta é: qual a direção que você tem seguido? Para onde você tem caminhado? Você que gosta de anotar, o tema da mensagem desta noite é esse: a direção da sua visão, a direção da sua visão define onde você vai chegar. Então, qual é a visão que você está tendo hoje? Em termos espirituais, em termos profissionais, em termos familiar, e colocando tudo isso num único pacote, o que precisamos entender nesta noite é que, se o espiritual, a minha visão está distorcida, certamente, em algum momento dessa caminhada vai dar errado. Primeiro domingo do ano, eu entendo que muitos de nós precisamos traçar alguns planos, algumas metas, alguns desafios. Talvez você até fez isso. Colocou alguma meta particular na sua vida em relação a Deus, em relação à presença do Senhor esse ano. Mas nós precisamos esta noite ir um pouco mais além, como acabamos de cantar. Abre a sua Bíblia, mesmo assentado. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Compartilhe aí a sua Bíblia. Vamos todos abrir as Bíblias. Precisamos continuar trazendo a palavra de Deus, a Bíblia, para a casa de Deus. É muito importante que você anote as referências, para depois ler em casa de novo, meditar em casa novamente. Nós até projetamos alguns dos textos para facilitar, mas não se acostume com isso. Traz a sua Bíblia. Amém? Ande com ela. Capítulo 3, verso 13 de Filipenses diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Nós te louvamos, Deus, porque foi a tua palavra que foi aberta e lida neste lugar. Precisamos do auxílio e da direção do teu Espírito Santo para trazer luz sobre esta palavra, e que ela esteja muito clara, Senhor, aos nossos corações, e que possamos, numa atitude de fé e de obediência, seguirmos a direção da Tua palavra para nós esta noite. Fala mais uma vez, usa minha vida, glorifica e exalta o Teu nome mais uma vez neste lugar. Dá-nos sensibilidade à Tua voz,
discernimento espiritual, pois é a tua palavra, Pai, que será pregada esta noite. Tira do nosso meio agora toda distração vinda, ó Deus, da parte do inimigo, todo desinteresse, ó Deus, pela tua palavra, que caia por terra agora em nome de Jesus, porque a fé, nós sabemos, que vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Por isto, Pai, nós pedimos, paira sobre nós, libera uma palavra rema, uma palavra revelada, para que possamos sair daqui, ó Deus, entendendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos, crendo que o Senhor ouviu a minha oração, pois eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Entenda uma coisa, nós vamos pensar neste texto de uma maneira muito tremenda, muito impactante. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, aqui nesse primeiro versículo, versículo 13, ele usa uma expressão aqui, uma coisa faço. Se você ler o seu texto, em um momento aqui desse versículo, ele está dizendo uma coisa faço. O que eu aprendo com isso? O que você precisa aprender? Que sempre existe algo que precisamos fazer. Diga amém. Então entenda uma coisa, Deus não vai fazer tudo. Sempre existe algo que eu e você precisa fazer. Paulo está dizendo uma coisa faço. Porque Deus, eu entendo que Deus é Deus do impossível. Aquilo que é possível para mim e para você realizar, Deus não vai fazer. Aquilo que é para eu fazer, eu preciso fazer. Deus, ele vai além daquilo que eu não posso fazer. Então Paulo está dizendo uma coisa faço. E aí ele vai adiantando, ele vai dizendo um pouco mais à frente sobre a questão de avançando. Avançando aqui aponta para perseverança. Amém? Então quando Paulo diz aqui avançando, ele está dizendo assim, eu vou avançando enquanto faço aquilo que cabe a mim, mas eu não vou fazer hoje apenas. Eu vou perseverar naquilo que eu preciso fazer. Quantos têm desistido? Quantos não estão avançando? Quantos não têm perseverado? Quantos não têm alcançado o propósito? Porque está faltando essa questão do avançar. E existe um princípio espiritual nisso muito forte e tremendo, que eu já disse muitas vezes aqui de púlpito. E o princípio espiritual é o seguinte: enquanto eu avanço, enquanto você avança, fazendo a sua parte, a minha parte, o inferno ele recua, diga amém. Mas quando eu recuo, quando eu paro de avançar, é o inferno que avança. E Deus não nos chamou para que o inferno avance sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. Deus nos chamou para vencermos e avançarmos na força e no poder dele, diga amém. Aí eu ainda vejo aqui Paulo dizendo, prossigo para o alvo, ou seja, para quem você está olhando. Qual é a direção? Para onde você está prosseguindo? Qual é o seu alvo, filho, filha? Qual é? Eu penso que para chegar a algum lugar é preciso foco. Amém ou não? Então você que gosta de anotar, anote aí. Primeira coisa, quando eu entendo que quero chegar a algum lugar, em relação ao foco, é que há coisas que precisam ser deixadas para trás. Há coisas que precisam ser deixadas para trás. Se não deixar, elas vão te paralisar. Está entendendo isso? Você sabe que tem muita gente paralisado na vida espiritual porque não tem deixado coisas para trás? Tem muita gente que não está mais
exercendo a sua vida ministerial, espiritual, dentro daquilo que Deus te chamou, porque tem dificuldade de deixar para trás alguma coisa, e aí está paralisado, não tem avançado, não tem desenvolvido os dons espirituais, os quais Deus já liberou para a sua vida. O seu crescimento espiritual é demonstrado pela capacidade que você tem de deixar as coisas para trás. Amém ou não? Perceba uma coisa, igreja. Só cresce espiritualmente aqueles que deixam para trás as coisas que impedem de você caminhar e prosseguir. Comece a refletir. Como eu falei, estamos no primeiro domingo do ano. Por que você não avançou em 2019? Por que você continuou na mesma posição ou até regrediu em 2019? Olha para a sua própria vida e avalia. Eu fiquei pensando muito em algumas coisas passadas. Normalmente a resposta é essa. Alguma coisa lá de trás. Alguma coisa lá do passado. Alguma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. Tem te impedido de crescer e avançar. Tem perdido o foco. Uma das coisas que quebra a nossa unidade é quando não deixamos as coisas para trás. E uma delas são as mágoas, os ressentimentos. Me impede de avançar, me impede de prosseguir, porque eu estou magoado, porque alguém fez algo comigo lá atrás. E aí eu fico abrigando esse sentimento ou ressentimento no meu coração, e não consigo mais focar, não consigo mais olhar para Cristo, não consigo entender o que Cristo fez naquela cruz por mim e por você, não consigo entender o quanto eu fui perdoado, porque eu estou tão magoado, tão ferido, e aí eu não consigo realmente deixar aquilo que aconteceu lá atrás. É por isso que Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu preciso esquecer disso. O que para trás ficou, ficou. Amém ou não? Precisamos avançar, precisamos ter foco. Deus não só é aquele, filhos, que abre portas, mas Deus também é aquele que fecha portas. Diga amém. Às vezes eu fico focado. Deus, quando abre, ninguém fecha. Amém. Mas quando Ele fecha, ninguém abre. Então existem coisas nas nossas vidas que Deus Ele fecha portas diante de nós, sim. E eu não posso ficar olhando para aquela porta fechada, eu preciso prosseguir. Se Deus fechou essa porta, é porque Ele sabe que se eu entrasse por aquela porta, eu não o serviria mais. Então a porta se fecha, porque Deus também é um Deus que fecha portas, para que eu possa avançar e prosseguir para o alvo, ter foco, amém ou não? Entenda uma coisa, Provérbios 20, 24, diz o seguinte: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Os passos dos homens são dirigidos por quem? Pelo Senhor. A minha pergunta é, Deus está dirigindo os seus passos? Porque é tudo o que Deus quer. E quando Ele assume o controle, Ele dirige os meus e os seus passos, nós olhamos para frente, nós focamos naquilo que está diante de nós. O profeta Isaías, no capítulo 55, verso 8, Deus diz por meio do profeta: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E Provérbios 25, 2, diz que a glória de Deus é encobrir o negócio. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. O que eu entendo com isso aqui? Eu não preciso entender nada, eu só preciso caminhar. Diga amém. Não estou entendendo nada, porque está acontecendo isso na minha vida, porque me fizeram isso ou aquilo, mas eu não tenho que entender, eu tenho que caminhar.
E caminhar é avançar. Diga amém. 2020 é tempo de avançar. É tempo de olhar para frente. É tempo de deixar as coisas para trás. É tempo de não perder o foco. Se você quer avançar, você precisa ter foco. E o primeiro foco é entender que há coisas que precisam ser deixadas para trás. O que você precisa deixar para trás a partir de hoje e de agora? Pensa aí. Traz isso sobre a sua vida. Começa a refletir sobre isso. Segundo lugar, avançando para as coisas que estão diante de mim. Avançando para as coisas que estão diante de mim. Ou seja, persevere independente das circunstâncias. Olha aqui para mim, igreja. Você é do tipo que caminha só quando tudo está bem? Ou dependendo das circunstâncias você para de caminhar? Pastor, as coisas estão acontecendo como eu estou orando, como eu planejei, então eu estou firme, eu estou avançando. Agora as coisas começam a dar errado do seu ponto de vista. Você é daquele que continua ou você é daquele que para e interrompe a sua caminhada? Foco. Ou seja, avançando para as coisas que estão adiante de mim. O que passou, passou, filho, não volta mais. É daqui para frente, amém? É avançar, é prosseguir. Todas as vezes que as coisas não vão bem, olhe para o Senhor, sabe por quê? Porque Deus é bom, aleluia. As coisas não estão indo muito bem. E daí? Deus é bom, filho. As coisas não estão do meu jeito. E daí? Deus é bom. Deus trabalha em todas as circunstâncias, quer sejam elas favoráveis ou não, no meu ponto de vista, ou no seu ponto de vista. O que eu preciso entender, que quando algo não está acontecendo como eu planejei, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Experimente, desfrute da bondade de Deus. E aí, você precisa aceitar os fins de Deus. Sabia que Deus em algum momento diz, basta, chega, acabou, é isso? Parou aqui, filho, filha. Vamos entender isso em dois momentos importantes. Um deles foi quando Davi engravidou Batseba. Foi exortado pelo profeta Natã. Ela tem o filho. E esse filho, ele adoece, ele está doente. Davi entra num propósito de oração e jejum, para que Deus pudesse curar esse filho que estava doente. E ele entra no seu quarto, ele se prostra diante do Senhor, e ele começa a orar e jejuar. Os anciãos vêm até Davi, insistindo que ele pudesse comer alguma coisa. Ele diz, eu não vou comer. Enquanto a criança não sarar, eu não vou comer. Então Davi, ele começa um propósito ali de oração e jejum pela cura do filho que estava doente. Passados 7 dias, porque foram 7 dias de jejum total, sem comer e sem beber, sem tomar banho, sem fazer nada, simplesmente em oração, quebrantado e prostrado diante do Senhor. A criança morre. Os servos de Davi começam a ficar preocupados. E agora a criança morreu, como que nós vamos falar para o rei que o filho dele morreu? Porque antes da criança morrer, estando doente, ele já estava desse jeito, não querendo comer, não querendo fazer nada. Se nós contarmos agora para ele, como que ele vai receber essa notícia? Davi ouve os cochichos pelo corredor e ele entende, a criança morreu. Projeta para mim o texto, por favor. 2 Samuel, capítulo 12.
versículo 22 e 23. Diz assim: e disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém agora, que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Olha aqui para mim. Davi aceitou os fins de Deus. Deus disse, não, essa criança não vai viver. A vontade de Deus foi feita. Davi falou, a vida prossegue. Enquanto a criança estava viva, eu fiz a minha parte. Eu jejuei, eu orei. Mas se a vontade de Deus foi levar a criança, eu sou um rei, eu tenho um reino para reinar. Então a vida segue. Agora eu vou comer, vou me vestir, vou me fortalecer, porque eu tenho muita coisa para realizar. Diga amém. Sabe o que acontece? Alguns perdem entes queridos, alguns vivem um momento e não aceitam o fim de Deus, e param e não avançam para as coisas que estão adiante. Se você continuar lendo o texto, vai dizer que depois Davi foi consolar Batseba. E nessa consolação, Batseba engravida de novo e tem um filho, e o nome desse filho se chamou Salomão. Quem foi Salomão? O sucessor de Davi no trono. Diga amém. A vida segue, filho. Você está parado, está olhando para trás, alguma coisa aconteceu, perdeu alguém querido. A vida segue. Foco, olha para frente, avança, prossiga para as coisas que estão adiante de você, diante dos seus olhos. Deus tem colocado muita coisa diante de você, mas você ainda está olhando para trás. Avança! E aí, eu vou lá para o início da história, em Gênesis. Coloca lá para mim, por favor, capítulo 4. Deixa só ir no ponto aí, daqui a pouco eu falo o versículo. Vocês sabem que Adão e Eva tiveram 2 filhos ali num momento muito especial, que foram chamados de Caim e Abel. Sabem disso? Vocês sabem que Caim matou Abel. Não quero entrar nos detalhes, porque um irmão matou o outro. Eu quero só que você entenda a situação de Eva nesse momento. Quero pensar na mãe agora. Essa mãe, ela perdeu um filho, porque um outro filho matou o próprio irmão. Essa mãe já está sofrendo porque um filho morreu. Está entendendo isso? Agora, esse filho que matou, ele tem que ir embora. Essa mãe não ficou só sem um filho, ela ficou sem os 2 filhos. Amém? Agora vamos imaginar que Adão e Eva ficassem olhando para trás e lamentando porque perdeu 2 filhos de uma maneira terrível. E ela não prosseguisse, nem eu nem você estaríamos aqui hoje. Já pensou nisso? Eu também vou me matar. Pá! Vou me enforcar. A vida para mim acabou. Meu chão foi tirado. Meus 2 filhos foram levados. Imagina se essa mãe faz isso. Eu quero que você veja comigo, no versículo 25 e no versículo 26. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome, fala Sete. Entenda uma coisa, Sete quer dizer compensação. Deus está compensando Adão e Eva pela perda ou perca dos seus 2 filhos. A palavra Sete quer dizer compensação. Aí diz, porque disse ela, Deus me deu
outra, o quê? Semente, em lugar de Abel. Segura aí para mim. Quando se fala nessa semente, está apontando para a descendência. Então a descendência de Adão e Eva precisavam prosseguir, precisava avançar. E descendente está justamente apontando para semente. E quando pensamos em semente, nós pensamos em semente para quando? Para hoje ou para o futuro? Hein? Semente é para hoje? Você planta hoje e colhe hoje? Semente é para quando, igreja? Para o futuro. Diga amém. E percebe o que Deus está dando ali? Está compensando Adão e Eva. Está dando outra semente em lugar de Abel, porque verdadeiramente ela perdeu os 2 filhos. Deus é aquele que compensa e Deus é aquele que nos dá semente para o futuro. Lembra o que Jesus diz, falando dele mesmo? Se o grão ou a semente não morrer, não vai gerar frutos. Então é preciso morrer alguém, é preciso que essa semente ela morra, que ela seja lançada na terra, seja plantada, para que possa gerar frutos, para que possa realmente produzir. Então algumas coisas eu e você precisamos entender. Quando perdemos alguém, Deus ele sempre nos dá semente, sempre nos dá compensação, para que nós possamos continuar vendo o agir de Deus através da minha e da sua vida, através da minha e da sua família, diga amém. É isso que Deus faz, filho. Então por que eu vou parar? Por que eu não vou avançar? Por que eu vou perder o foco? Por isso que Paulo está dizendo, avançando para as coisas que estão diante de mim. Precisamos avançar, precisamos ter foco, não podemos parar. Em nome de Jesus, vamos avançar em 2020. Creia nisso. Terceiro e último. Foco que precisamos ter. Dentro do texto de Filipenses. Prosseguir para o alvo. Qual é aquele louvor que a gente canta? Meu alvo é? Meu alvo é Cristo. E o seu? É preciso fixar. Qual é o seu alvo? Para quem você está olhando? É preciso fixar. Qual é o seu alvo? Para quem você está olhando? Eu vou um pouco mais além. Quem é o seu pastor? O salmista, no Salmo 23, ele diz, o Senhor é o meu pastor. E por ele ser o meu pastor, o que acontece? Nada me faltará. Jesus, ele declara algo a respeito dele mesmo. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 14, ele diz, eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Por isso que eu estou te perguntando esta noite, quem é o seu pastor? Se você entender quem é o seu pastor, você vai fixar nele, e vai prosseguir para o alvo. Porque o bom pastor, que é Cristo, ele está numa posição estratégica. E essa posição estratégica do Senhor é para que eu e você possamos fixar nele e continuar avançando, filho. Prosseguindo para o alvo. Nós somos a geração que vamos ver a volta do Senhor nesse tempo. Se eu ficar olhando para o lado, para as circunstâncias, eu perco o alvo. Eu perco a visão do bom pastor e começo a afundar. Mas nós não somos uma igreja que afunda, é uma igreja que avança, diga amém. A direção da sua visão define onde você vai chegar. Para onde você está olhando? Qual é a sua visão? Porque aí vai definir aonde você vai chegar, filho.
Comece a pensar: pastor, hoje eu tenho focado nisso, em pessoas, em coisas. No passado, você sabe aonde você vai chegar. Num lugar que não condiz com aquilo que Deus tem para você. Mas quando Paulo diz prosseguir para o alvo, nós precisamos olhar para Cristo. Nós temos uma visão aqui na primeira igreja batista. E a nossa visão aqui é o evangelho da graça de Deus. Acabou. Está encerrado nessa igreja. Condenação, capacete de bronze. Se alguém pisa na bola, nós vamos abraçar, nós vamos amar. Nós vamos ajudar essa pessoa a romper. Nós não vamos atirar pedras e julgá-la e falar mal delas pelas costas. Se eu pisar na bola, eu vou entender o quanto eu sou amado e o quanto o Senhor já me justificou fazendo a troca lá na cruz. E por causa do grande amor do Senhor por mim, mesmo eu falho, eu vou me render completamente a Ele. O pecado não vai dominar a minha vida. Não por uma obrigação, por um peso, mas por causa da graça do Senhor. Amém ou não? Então nós aqui da primeira igreja batista, nós temos uma visão, é o evangelho da graça. E é aqui que você precisa focar. Sabe o que me preocupa? Para quem você tem olhado? Quem você está ouvindo nesse tempo? Vamos imaginar aqui, nós estamos pregando o evangelho da graça de Deus. A nossa estratégia são células que alcançam toda a Ibatiba para o Senhor Jesus. A nossa visão é multiplicação, porque quanto mais as nossas células multiplicam, isso indica que nós estamos avançando e o inferno continua recuando em nome de Jesus. Aí de repente você fica lá nas redes sociais ouvindo o fulano de tal, o ciclano de tal, que está pregando uma outra coisa diferente. Não estou dizendo que eles estão pregando errado, mas não está focando naquilo que a igreja está focando. Sabe o que me preocupa mais? É que muitas vezes eu vejo pessoas postando frases de impacto de outro, mas não posta nada do que é pregado e ministrado aqui. Quem é o seu pastor? Quem é o seu pastor? Quem é que está liberando alimento para você? Qual é o foco que você tem dado hoje? Você sabia que tem muito lixo sendo derramado e espalhado nas redes sociais e tem muito crente, gente boa, comendo dessas comidas estragadas que tem por aí e está com a cabeça toda confusa? Porque está perdendo foco. Filho, esse é o local que Deus separou para nós, e nós temos aqui uma direção, uma visão vinda de Deus para esta igreja, para esse tempo, para essa cidade. Por quê que você continua comendo comidas em outros lugares e perdendo a essência daqui? É por isso que tem muito crente fraco espiritualmente, balançado na fé. Outro dia eu recebi um vídeo que uma ovelha aqui mandou para mim. Pastor, dá uma olhada nesse vídeo, depois eu quero te fazer umas perguntas sobre ele. Normalmente eu não perco tempo vendo vídeos outros, porque eu sei a direção que Deus tem me dado aqui. E esse, por incrível que pareça, eu parei para ouvir. Vou resumir. O camarada estava malhando os pastores que estão ensinando errado para a igreja. E esse camarada, ele dizia assim: não existe essa questão de Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem. Aí depois eu cheguei para essa ovelha e falei: qual é a sua dúvida? Você está em dúvida que existe Pai, Filho e Espírito Santo, uma maneira triuna que Deus se manifesta?
sendo um único Deus? Porque esse camarada, ele estava ensinando que nós, pastores, estamos ensinando que existem 3 deuses. E chamamos um de Deus Pai, o outro de Deus Filho e o outro de Deus Espírito Santo. Por que a pessoa ficou confusa e pediu para eu ver se essa pessoa já entendeu o Evangelho da graça de Deus e a manifestação triuna de Deus? Porque está comendo comida estragada por aí e traz confusão na cabeça. A palavra de Deus nesse ponto aqui é: prossiga para o alvo, foca. A sua igreja é essa, filho. Nós estamos pregando o Evangelho da graça neste lugar. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Evangelho são as boas notícias da graça de Deus sobre nós, amém ou não? É esse o Evangelho. Agora, se você fica indo para as redes sociais e comendo qualquer coisa que te oferece, vai trazer confusão na sua mente, no seu coração. Você precisa focar aqui. Se você é daqui, você precisa focar aqui. Se você é de uma outra igreja, foque lá na sua igreja. Seja qual for a igreja que você está fazendo parte, foque lá. Porque é ali que está vindo o alimento de Deus para a sua vida, filho. Amém? Cuidado com essas redes sociais, com essas mensagens. Não estou dizendo que eles estão pregando o que é errado. Muitos estão, mas nem todos. Mas o foco deles é outro. E quando você não foca aqui, você não consegue prosseguir para o alvo. E aí Paulo diz, partindo para concluir, pelo prêmio, voltemos ao texto, Filipenses 3, verso 14 diz: prossigo para o alvo pelo prêmio. Fala comigo, pelo prêmio. Você sabe o que é prêmio? Prêmio é recompensa. Paulo não é menino, não é bobo. Ele sabe que o alvo dele é Cristo, por isso ele prossegue para o alvo e ele sabe que tem recompensa. Sabia que nós somos, muitas vezes, hipócritas, falando que não queremos a recompensa? Eu quero, se tem eu quero, amém ou não? Eu não estou no evangelho por causa da recompensa, eu estou por causa de Cristo, mas se tem recompensa eu quero, amém? Não, pastor, não quero nada não. Não quer o quê, filho? Quer sim. Tem de ser bobo. Se Deus está dando, pega esse negócio. E Paulo está dizendo exatamente isso: prossigo para o alvo, pelo prêmio, pela recompensa. Quando perseveramos no foco, somos premiados, amém? Quando estamos focando, estamos perseverando no foco que Deus tem para nós, o Senhor disse que Ele vai nos recompensar por isso. Mas tudo isso precisa fé. E fé nos dá descanso. Amém ou não? Sabia que tem muita gente que termina o ano cansado? Não, estou de férias, né? Eu quero descansar. Há um tempo de recesso, há um tempo de repensar, há um tempo de avaliar, há um tempo de descanso. Mas tem muita gente fazendo no esforço próprio e não quer continuar depois. Acha que está pesado. A fé nos dá descanso, filho. Quando nós confiamos no Senhor, nós descansamos nele. E o nosso trabalho hoje é focar na obra que o Senhor já fez, já realizou. Você sabia que nós entramos numa obra consumada? Jesus lá naquela cruz, ele disse: está consumado. O que precisava ser feito já foi feito. Entra no meu descanso agora, porque eu já fiz, eu já realizei.
descanse perseverando. Enquanto eu descanso, eu persevero, focado naquilo que Deus tem para mim. E se não der certo de um jeito, vai dar certo de outro jeito. Você crê ou não? Vamos dar um exemplo bíblico para a gente fechar essa palavra? Coloque para nós ali, Nicos. Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, nos conta uma história também conhecida da maioria de nós. Fala ali da cura de um coxo que era colocado à porta do templo chamada Formosa, e esse coxo era colocado ali de manhã e retirado no final do dia. Amém ou não? O que esse coxo queria? O que, igreja? Esmolas. Ele queria o favor das pessoas que entrassem no templo e que deixassem uma moedinha para ele, uma esmola para ele. A ideia desse coxo era o seguinte: me coloca aqui de manhã cedo, que eu vou trabalhar, né? O dia todo, e vou contar com o favor das pessoas. Era isso que ele queria. Se no final do dia o pratinho dele estivesse cheio, deu certo, do jeito que ele planejou. E aí, quando eu venho para esse texto, eu digo o seguinte: se não der certo de um jeito, vai dar de outro. Você acha que o primeiro jeito que o coxo queria era melhor do que o segundo? O que aconteceu naquele dia em especial? Porque eu creio que não foi a primeira vez que Pedro foi naquele lugar e viu aquele coxo ali. Mas aquele dia foi diferente. Aquele dia deu certo, mas de outro jeito. Pedro e João olha para o coxo e fala: não temos prata e nem ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Amém ou não? O que aconteceu? O que aconteceu? Ele levantou e andou? Só depois. Porque primeiro, Pedro fixa os olhos nele e ele olha para Pedro. Depois que é liberada essa palavra, Pedro pega na mão dele. Quando pega na mão dele, ele dá um salto e fica em pé. E aí ele vai embora feliz da vida, com as moedinhas que ele tinha pegado, não é isso? Diz que ele entra no templo junto com Pedro. E entra fazendo o quê? Louvando a Deus. Olha aqui para mim, igreja. Se não der certo de um jeito, vai dar de outro. E o outro jeito, normalmente, é sempre melhor do que o primeiro. Você entendeu isso? Então dá glória a Deus por isso. Se não der certo de um jeito, vai dar de outro. Porque nós já entramos numa obra consumada. O que eu e você precisamos é de foco. Feche os seus olhos, por favor. Curve a sua cabeça. Eu sei, enquanto você está de olhos fechados, que você quer chegar em algum lugar. E para chegar em algum lugar, é preciso foco. A primeira coisa, o primeiro foco é entender que há coisas que precisam ser deixadas para trás. O que você precisa deixar para trás? A segunda coisa é que nós precisamos avançar para as coisas que estão adiante de nós. Já que eu deixei para trás, o que está diante de mim? O que Deus está colocando na minha frente? Eu preciso focar e avançar para estas coisas. E aí, eu preciso prosseguir para o alvo. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero liberar sobre a sua vida esta noite, mas para todo esse ano, que você, em nome de Jesus, vai ser o homem e a mulher mais focado do mundo. Amém ou não? Nada vai te tirar do alvo, do propósito. Você vai ser alguém que vai ser conduzido pelo poder do Espírito Santo. Você vai vencer, porque você não vai se distrair mais.
você vai olhar para o Senhor e avançar e entender que o nosso trabalho pela fé é descansar no Senhor, que já conquistou tudo para mim e para você. Deus, nós estamos aqui na tua presença. Nós te louvamos, porque o Senhor deixou para nós a tua palavra. E hoje nós estamos declarando, Pai, que nós vamos avançar para as coisas que estão adiante de nós, porque já deixamos para trás tudo aquilo que é impedimento ou era impedimento em nossas vidas. Deus, nos ajude a prosseguir para o alvo, e o nosso alvo é o Senhor Jesus, é o evangelho da graça de Deus sobre nós. Aviva a tua igreja, libera os teus filhos, solta as amarras, solta o que prende, libera o coração rancoroso, amargurado, derrama o bálsamo, a unção do Senhor sobre nós. Tira de nós, Pai, toda distração, afasta de nós, ó Deus, toda possibilidade, ó Deus, de comermos algo estragado, algo que mude ou tire o foco da tua igreja neste lugar. Colocamos os teus filhos e filhas aqui no teu altar e os abençoamos, e faço isto em nome de Jesus. Amém, amém e amém.